A arrecadação da Igreja Universal do Reino de Deus aumenta mesmo em tempos de pandemia? No vídeo de hoje nós iremos mostrar para vocês que sim, em certos lugares ou certas instituições, a arrecadação ela aumentou em vez de diminuir na pandemia. Enquanto muitos estão chorando, outros vendem lenço. Essa é a grande realidade, tá bom? Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso, estive lá dentro por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor. E aqui temos mostrado para vocês quem são os reais falsos profetas, quem são os cães gulosos, quem é o verdadeiro ladrão de João 10. Eles dizem que é o diabo, na verdade? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas aqui e nos canais de denúncias, nós temos mostrado para vocês quem são os reais cães gulosos, tá bom? Então, fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês que há possibilidade sim, há possibilidade de uma instituição crescer em meio à pandemia, em meio à crise. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá no Instagram, me siga lá no Instagram, @Marcelo Roque, tudo pela verdade. Me procure e me siga lá, mande uma mensagem com a sua dúvida, mande algo, mande um relato, como tem pessoas já me enviando, tá certo? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Tem um botãozinho aqui embaixo, se inscreva. Depois que você se inscrever, clique no sininho, ative as notificações e clique na primeira opção. Vai abrir 3 opções, você clica na primeira, todas. Sempre que postarmos um vídeo, você vai ser avisado pelo YouTube, tá bom? Então, quem me enviou essa mensagem foi um pastor, aliás, um ex-pastor, ele acabou de sair da instituição e ele mandou algo muito interessante. Vamos ver aqui, para você ver que há possibilidade de crescimento financeiro mesmo em meio à crise. Mas como? Com a expertise de Edir Macedo. Edir Macedo é esperto, não é à toa que ele é bilionário, não é milionário, é bilionário, né? Tem hora que a gente vai falar milionário, mas não é milionário, ele é bilionário, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim: eu estava como pastor da Igreja Universal do Reino de Deus quando a pandemia começou e os templos foram fechados. Mesmo diante da ameaça iminente da saúde das pessoas, a preocupação do senhor Renato Cardoso e líderes de bloco era não cair a arrecadação. Então, não pode cair a arrecadação. Estou olhando para lá porque tem um bicho passando ali, tá bom? Então não pode cair a arrecadação. Mesmo em meio à pandemia, não pode cair a arrecadação. Então tá bom, né? Reuniões clandestinas eram feitas nos grupos de WhatsApp. As pessoas eram incentivadas a virem ao templo, passar pelo altar. Em outras palavras, eram intimidadas a virem trazer seus dízimos e cumprir os seus votos. Porque você sabe, né? Nesses tempos religiosos, se você não der o dízimo, você é bandido, você é ladrão. Se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Se você não der o dízimo, o diabo vai te pegar, o devorador te pega. O devorador ele faz isso, você vai gastar com remédio, você vai gastar com carro, você não gasta com carro? Quer dizer que se você der o dízimo, você não vai gastar mais gasolina. O carro não vai mais consumir gasolina, é isso? O tanque vai sempre se equivaler ali, porque o Deus da Universal faz com que a gasolina não acabe, o azeite não acabe da botija. Quer dizer que se você der o dízimo, o seu carro não vai precisar mais de manutenção, não vai quebrar nunca mais. É isso? Não vai quebrar nunca. Ah, mas fica quebrando direto.
Você usa, tem que quebrar. Vai ter que dar manutenção, quanto mais o motorista de aplicativo. Faça a comparação você que é motorista de aplicativo ou alguém que tem o carro só para ir trabalhar ou tem ali para suas voltas pessoais. Qual carro vai estragar mais? Hã? O motorista de aplicativo, é uma questão de lógica. Quer dizer que se o motorista de aplicativo for eximista, não vai quebrar mais. Não vai quebrar com tanta frequência. Não vai ter manutenção. Então é uma coisa lógica. Só que o sistema religioso emburrece as pessoas. O sistema religioso, ele escraviza a mente das pessoas e não deixa pensar. Não deixa as pessoas pensarem. Então, eles botam medo, intimidam as pessoas, falando isso, que não vai acontecer. Se você for eximista, o diabo não vai te pegar. Deus não vai deixar tocar. Deus não vai deixar o devorador tocar na tua vida. É isso que eles falam. Sim ou não, pastores? Sim ou não? Você que é um ex-obreiro, um ex-membro? É, pessoal. E o medo pega solto, as pessoas têm medo do devorador. Como pano de fundo, começou a arrecadação de alimentos. E bases de arrecadação foram montadas nas portas das catedrais e igrejas para justificar as mesmas permanecerem abertas, pois visavam ajudar os necessitados. Mentira! Conversa fiada. Um ex-pastor acabou de sair. Quer dizer, inventaram as bases de arrecadação, né? Para a justiça não fechar e dizer que não, estão ajudando, estão arrecadando alimento, tem que estar aberta, né? Tem que estar aberta. Mas eles usavam esses subterfúgios, esses argumentos, para as próprias pessoas, os próprios membros, conseguirem ir na instituição levar os votos, o dízimo, porque eles não podem ficar sem o dízimo, eles não podem ficar sem o dízimo. O Macedo agora está louco, é vídeo atrás de vídeo falando sobre dízimo, mentindo. Tem um vídeo que ele mentiu descaradamente. Eu vou pegar esse vídeo e vou reagir outro dia em cima desse vídeo. Ele disse o seguinte, ele lê sobre, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Ele é consciente, ele sabe que o dízimo nunca foi dinheiro e que olha só, o sacerdote era o ladrão de Malaquias. Só que depois ele se atrapalha e fala assim, mas se a nação roubava, se o sacerdote roubava, imagina a nação. Porque no finalzinho fala, porque a mim me roubais vós a nação toda. Ele não diz que, olha só pessoal, é incrível. Deus não fala, porque a mim me roubais e a nação toda também rouba. Não, porque a mim me roubais. Ele está falando para o sacerdote, vocês são ladrão. Vocês estão me roubando e estão roubando a nação toda. E ele fala, o Macedo distorce e fala assim, imagina, se o sacerdote é ladrão, imagina a nação toda está roubando. Tá louco atrás de dízimo. Cuidado, pessoal, cuidado com seus dízimos. Dê para uma pessoa necessitada. Você tem um dízimo para dar, Deus está te abençoando e você tem um dinheiro, não sobrando, mas você pode ajudar alguém? Dê. Compre cestas básicas e doe para alguém. O Altíssimo vai ficar muito mais feliz com isso do que você dá nas mãos desses homens. Os pastores foram avisados que mesmo com a igreja fechada, o mês não podia cair. O dinheiro não pode cair. O mês da igreja não pode cair. É uma empresa, tem que lucrar. Na rádio e TV, começaram a exibir matérias do trabalho social da igreja para justificar que ela é essencial. Escutou o que eu falei no começo? Montam bases, o próprio povo traz oferta, traz os alimentos e já traz os seus dízimos. Esses alimentos ficam ali como se fosse a instituição que venha doar para as pessoas. Pegou a malandragem? Pegou como é que... A Igreja Universal sempre fez isso. Os obreiros arrecadam, mas quem leva o bônus é a Igreja Universal. Eles colocam na mídia, a Igreja Universal doa. A Igreja Universal nunca doou nada. Recebe os dízimos, mas nunca compram nada para ninguém. Mas na Universal,
Mas a Universal não gastou R$ 1 com uma cesta básica. Tudo doação dos próprios membros e voluntários. Aqui é um pastor que estava lá dentro está falando, gente. E a preocupação continuava a ser a arrecadação. Pastores o dia todo no WhatsApp, pedindo para as pessoas enviarem os comprovantes de depósitos e transferências bancárias. Quer dizer, presta atenção aqui, pessoal. Se a preocupação não é financeira, por que o pastor fica te pedindo para você enviar o comprovante? Se você não vai lá no banco doar, você não vai lá doar? A Universal não é uma só? Pensa comigo. Por que você tem que levar o comprovante para eles? Para provar, para Deus te abençoar. Quer dizer, Deus ele só sabe que você depositou quando você leva para eles. Pensa, gente, pensa, usa a cachola. Sabe para quê? Eles têm que pegar esse R$ 1.000 com a pessoa doou, esse 100, esse 200, esse 500, eles vão juntando e tá aqui, ó, os comprovantes, para saber quanto cada instituição arrecadou. Então você vai levar para o pastor saber quanto que ele arrecadou. É para isso, esse é o desespero. Esse é o desespero em pedir os comprovantes de transferência e de depósitos. Porque eles são cobrados pela oferta que arrecadam, e se eles não provarem que mandaram, como é que eles vão ganhar um carro zero? Como é que eles vão aumentar a ajuda de custo? Como é que o azeite tão abençoado vai cair na cabeça do pastor para ele ser consagrado, não é verdade? Como é que ele vai virar bispo se ele não mostra que arrecada bem? Então, esse é o desespero. Esse é o desespero. Os bispos e líderes de bloco ficavam enfiados dentro dos escritórios, dos templos, enquanto os pastores tinham que ficar na porta expostos ao vírus. Nunca houve a mínima preocupação com a saúde dos pastores e as esposas ou membros da instituição. Quando veio o decreto mandando fechar as igrejas, a ordem do Renato Cardoso foi não pagar os aluguéis, embora havia dinheiro em caixa para isso. Sobre o pretexto da igreja fechada, ele cortou a ajuda de custo dos pastores ao ponto de muitos precisarem de cestas básicas. Eu já falei sobre isso também. Porém, a pandemia foi um ótimo negócio para a instituição. No bloco em que eu estava, o pastor falando, que a arrecadação mensal era em torno de 2,8 milhões. Olha só, gente. Tem gente, eu pelo menos nunca vi R$ 1 milhão. Eu nunca vi. Agora esses homens, com a miséria do povo, é milhões que gira. A arrecadação subiu para 3,2 milhões. É um ótimo negócio, não é? E mesmo assim, os donos de imóveis ficaram sem receber seus aluguéis. Pastores ficaram sem receber parte da ajuda de custo. E assim, a vida segue na Universal. Na Universal, a única preocupação sempre foi dinheiro. É isso. Comente aqui embaixo. Você que foi pastor, você que já foi pastor, comente aqui embaixo se isso é verdade ou mentira. Eu quero que você comente. Eu quero que você que foi explorado, comente aqui embaixo. Tá bom? Comente, não vou dar opinião, porque eu já falei, você já sabe, eu estive dentro da instituição, sei muito bem como funcionam os bastidores, sei muito bem como funciona essa patifaria que eles fazem, colocam as escrituras para arrecadar dinheiro. E eu tenho familiares lá ainda que são extremamente cegos e que eu ajudei a colocar lá dentro, infelizmente. Tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, tá bom? E depois ative as suas notificações. Quando você ativar, você vai ali no sininho, clica no sininho, vai aparecer 3 opções, você clica em todas, tá bom? Todas, para sempre você está recebendo as notificações aqui no YouTube. Aqui para nós, gente. Há condições
de dobrar ou triplicar o faturamento de uma empresa, mesmo na pandemia? Podemos ver que há realmente. Tá bom? Até o próximo vídeo.